Olá, a gente está aqui com o Marcelo Crivano, ele é CEO da AMA, Agentes do Meio Ambiente. Tem uma solução muito interessante para as cidades, né, que quanto às lógicas aí, os impactos ambientais e minimizações e controles. E a gente vai ter um bate-papo aí para entender um pouco mais da solução da AMA, a sua aplicabilidade, o seu nascedouro, que é uma história também interessante. Marcelo, obrigado por estar batendo esse papo com a gente. A gente está aqui hoje falando com vários players que aqui estão, justamente para poder reverberar as boas práticas hoje que a gente vê no repensar das cidades. E seguramente a AMA tem aí uma história já muito bonita, uma lógica, um manifesto interessante que vem justamente muito ao encontro desse repensar as cidades. Se puder começar falando um pouco de como surgiu a ideia da AMA, enfim, você já tinha uma história, né, enfim, por trás antes dela, mas se puder contextualizar, historiar um pouco para nós. Vamos lá, eu trabalho há quase 20 anos com limpeza pública urbana, construí uma empresa que trabalha no setor. Vocês podem resumir e dizer que eu sou lixeiro. Meu pai nunca achou que eu estudei física, direito, mas acabei empresário do ramo de lixo, me apaixonei e construí minha vida com uma empresa prestando esse tipo de serviço para as prefeituras. Mas eu também nunca abandonei minha vocação de tecnologia. Meu primeiro emprego foi de programador de COBOL, lá no início dos anos 90, e sempre busquei aplicar tecnologia na nossa operação. Fato é que em 2019 a gente tinha o serviço de garis, que normalmente se faz, e estávamos pensando maneiras de aplicar tecnologia a todos os tipos de serviço. E especificamente no serviço de gari, nós decidimos começar a medir a produtividade deles a partir de um aplicativo básico, telefone celular, que dava as rotas que eles deveriam cumprir e lá contava quantos passos ele deu, como um aplicativo de fitness, que você sai para correr, alguma coisa assim. Pois nós descobrimos uma realidade que nós não conhecíamos, de grande improdutividade, e fomos estudar melhor o assunto. Nesse estudar melhor o assunto, obviamente descobrimos que a culpa era nossa, né? Porque nós criamos um sistema de trabalho, uma logística, tem vários problemas. A gente tira as pessoas dos bairros pobres, né? E que são os bairros que precisam desse tipo de serviço público, e levamos elas para bairros de classe média alta, classe média, onde são os bairros que têm esse serviço de gari. Pois o primeiro efeito que a gente faz dessa pessoa é torná-la um anônimo, um invisível. Ninguém conversa com ele não fala com ninguém. Vira quase um problema social. Vira um problema social e ele vira uma máquina de gastar tempo. Segundo, que a logística de trabalho de 7 horas e 20 por semana envolve reunir essas pessoas na sede da empresa, distribuir o material todo dia de manhã, colocá-los em ônibus, vans, ir até as regiões que eles têm que atender, recolhê-los no horário de almoço, levá-los. Isso faz com que 2/3 do tempo da jornada de trabalho seja improdutivo, seja ou entre transporte... O custo logístico é absurdo. É absurdo. Então, eu estava fazendo um curso no MIT e resolvi pensar um pouco melhor essa questão. Engraçado é que o serviço de garis que a gente conhece, ele é o serviço público mais antigo que existe. O primeiro contrato de varrição pública do Brasil é de 1876, na cidade do Rio de Janeiro. E ele é um contrato ainda de uma era pré-conceito da pessoa jurídica. Então os contratos eram feitos no nome da pessoa física que se propunha. E foi contratado um francês em 11 de outubro de 1876, chamado Aleixo Garry. E todos os trabalhadores usavam uma túnica branca e lá atrás tinham Aleixo Garry, trabalhadores de Aleixo Garry. Isso fez com que esse apelido hoje nós conhecemos como Garry. O fato é que se você lê esse primeiro contrato, e a Biblioteca Nacional tem um facsímile desse contrato, você vai ver que há 146 anos o serviço de gari é feito da mesma maneira. É uma área da cidade, com uma pessoa, uma vassoura e um carrinho. Então são 150 anos. Eu duvido que se você sair na rua hoje... Qual profissão não mudou em 150 anos? E começar a olhar qual profissão mudar, você vai ter essa noção de falar que, nossa, é praticamente um dinossauro do serviço público nos dias nas ruas. Mas o que nós fizemos? Nós decidimos seguir alguns exemplos que existem pelo mundo, no Japão,
na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, em que os próprios moradores assumem as tarefas de limpeza pública nos seus bairros, nas suas quadras. E digitalizamos isso. Criamos um app que divide a cidade em micro-áreas. Clusters, né? Áreas de 3 quilômetros, que é o que você espera que um gari faça num dia de trabalho. E nós damos essas áreas para um morador cuidar ao longo de uma semana. Então ele tem uma semana para fazer o que um gari tem que fazer num dia. Com isso, ele usa pouco mais de 1h30 diária de trabalho para cumprir essa tarefa dele. Cumprido isso, a prefeitura o remunera, ele passa a ter uma renda mensal. A gente faz isso ou via convênio com as cooperativas de recicláveis, com as prefeituras, ou até mesmo, no caso de uma contratação direta, que a prefeitura contrata a nossa empresa para a gente contratar e estabelecer. Ser o fomentador do negócio. Exato. Começamos a testar, foi dando certo, mas criou um grande problema. Os vizinhos queriam participar. Um dia eu abri uma das quadras que o zelador fazia, e esse zelador levava em torno de 2 horas, de 40 minutos para executar o serviço, e eu estava acompanhando de perto. Um dia eu abri, ele tinha levado 2h30. Eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu. E daí fui ver a timeline do serviço, que é tudo fotografado, tem tracking, e comecei a ver ele pegando óleo de cozinha dos vizinhos, né? Latinha de alumínio. Daí liguei para a moça que fazia, falei, Clésia, o que está acontecendo? Ela, não, agora eu estou pegando as latinhas, depois estou vendendo e estou fazendo um dinheiro com isso. Aí nós fomos para a segunda etapa do projeto, construímos um segundo app que funciona em coordenação com o primeiro, até por uma questão jurídica, de LGPD, de proteger os dados do cidadão, etc. Então o zelador executa o serviço para a prefeitura, mas um segundo app numa rede social vai criando esta gincana para os moradores participarem. Uma gamificação. Uma espécie de quermesse com várias tarefas sobre biodiversidade, tarefas sobre a comunidade dele, tarefas sobre resíduos, tarefas sobre energia, que é uma grande calculadora de carbono. Essas tarefinhas pequenas, ele vai nos mostrando como ele consome, como ele realiza o descarte dos resíduos na casa dele. Isso vai nos mostrando os padrões de consumo, e esses padrões de consumo são o que você precisa saber para calcular uma emissão média de carbono daquela família. E nós conseguimos gerar esses padrões de forma geolocalizada, quadra a quadra. Então, a partir desses dados, você tem uma outra compreensão da cidade. Você sabe que o bairro X precisa de uma campanha Você desdobre plano de ação, de conscientização, enfim. Da mesma forma que o Facebook descobre, que o Google descobre, que produto ela vai ofertar para você que está procurando aquela viagem, assim. Só que isso de uma maneira coordenada, com os objetivos da municipalidade, com os objetivos da cidade, com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, gerando estatística, podendo ser auditável, que cada tarefa é executada pegando um dado de tracking, pegando uma foto geolocalizada dentro de uma área pré-determinada. Não tem como a pessoa fazer upload de foto ou tentar mentir alguma coisa, né? Então, isso vai criando um vínculo imenso entre a comunidade dessas 4 quadras e esse zelador ambiental. E isso muda a vida dos bairros. E o zelador é um agente público? O zelador é o gari. É o gari. É o gari. Só que agora ele não tem mais essa função de lixeiro. Ele tem uma função de educador ambiental. Ele tem uma função de líder ambiental. Ele tem uma função de multiplicador de comportamento ambiental. Nós pegamos alguns garis que estavam acostumados a trabalhar 10 anos como garis e botamos nessa condição, a cara da pessoa muda. O semblante muda. O semblante muda. Ele passa a se sentir, nossa, eu sou o líder ambiental da minha área. Ele não é mais esse gari, ele não é mais esse lixeiro, né? E isso é muito legal de ver, é muito legal ver como os vizinhos participam dessa gincana, como você vai gerando esse engajamento. Muito e é um bom. Ótimo negócio também, sem porque dúvida. A gente consegue fazer de uma maneira melhor e mais barata o que os dinossauros do serviço público aí estão fazendo há muito tempo. E como tem sido a aceitabilidade dos municípios? Como que vocês já estão em vários estados aí, enfim? Cara, hoje nós estamos fazendo o lançamento da plataforma aqui.
como eu te falei, há 2 anos e meio a gente testa, né? E eu já fiz algumas apresentações para as prefeituras. É engraçado, eu trabalho com prefeituras há muito tempo, trabalho no serviço público, não sou nenhum novato nisso. E já imaginava certas dificuldades por processos de contratação, etc. Mas o que eu vejo as pessoas adoram, eu recebo os milhões de elogios, mas depois elas se assustam, porque elas ficam com medo de... Mexer num vespeiro, Imagina talvez. você mudar algo que há 150 anos você faz daquela maneira, né? Mas, de outra parte, nós estamos tendo uma receptividade muito grande do exterior. Então, nós nos inscrevemos, ano passado, em alguns editais das Nações Unidas, né? Praticamente ganhamos todos que nós entramos. Atualmente, acabou de sair em janeiro, o maior concurso de cidades inteligentes contra a mudança climática, promovido pela ONU e pela Agência de Desenvolvimento do Governo da Suécia. Nós concorremos com 150 soluções do mundo inteiro, estamos entre os 9 finalistas e tenho certeza que nós vamos ganhar de novo, porque ninguém consegue criar uma solução em que você usa as pessoas, você promove o meio ambiente, né? A famosa sigla ESG. É muito difícil você conhecer alguém que faça as três coisas. Com e maestria. nós atacamos o meio ambiente, nós atacamos as mudanças climáticas com um projeto social que usa os próprios moradores, cria economia local e circular de uma forma que gera uma grande quantidade de dados para que a governança da cidade seja revolucionada. As prefeituras vão poder parar de gastar dinheiro no Facebook, vão poder parar de gastar dinheiro promovendo fotinhos no Instagram. Parar de tirar de metralhadora e começar a atacar diretamente, né, os bairros com as necessidades de cada bairro. Acho que esse é o principal objetivo do AMA. Fantástico, fantástico. E o próprio exterior, a Europa, esse engajamento comunitário o aculturamento disso é muito maior, né? O sentimento de pertencer a uma região. Sabe que eles têm uma dificuldade muito grande de entender por que nós precisamos ofertar uma remuneração, uma recompensa. Então eu dei uma entrevista no passado para uma universidade alemã que acabou vendo o AMA num desses concursos internacionais, quis estudar mais a fundo, e dos 5 que me entrevistaram lá, 3 deles falavam: mas eu não entendo, por que você vai dar um cashback para o cara separar o vidro branco do vidro escuro? Ele tem que fazer isso. Se a gente não fizer isso aqui na Alemanha, eu vou ser multado, né? Se eu não separar meu lixo orgânico, o lixo orgânico custa caro, o caminhão pesa na porta da minha casa, e se eu mandar muito lixo dentro do saco orgânico, eu vou pagar uma fortuna disso. Então eu não entendo. Então é muito difícil para eles entenderem que a gente está num outro estágio, né? E que aqui no Brasil, por exemplo, o maior variável para as pessoas não adotarem reciclagem dentro de casa é o custo do saco de lixo. É verdade. Né? Então, uma pessoa ali que é remunerada com salário mínimo, vive de saco que tem 3 filhos, você fala para ele: agora você tem que comprar um saco colorido de outro tipo. Não funciona. O saco custa R$20, R$30. 15 sacos. 15 sacos. Entendeu? O cara não vai tirar 60 reais. De um domicílio de 5 pessoas que gera... De um domicílio que vive com R$700 por mês, com R$1.000 por mês. E que gera muito lixo, né? E que gera muito lixo. Porque é densado. Né? Então há muitos detalhes nisso. Não existe solução mágica. Quem falar que tem a solução de resíduos que vai funcionar em qualquer cidade. Cada cidade é um caso. Tem cidade que o óleo de cozinha tem valor. Tem cidade que não tem. Tem cidade que tem usina que recicla vidro. Tem cidade que não tem. Para poder padronizar é complexo. Acho que uma grande vantagem nossa é que ao usar a população para criar a solução, a gente acaba se adaptando junto. Tropicaliza ali. Tropicaliza. Então cada AMA é dentro de uma cidade, tanto que a rede social é fechada, você só vê os seus vizinhos, 100% de garantia que não tem nenhum robô ali, porque senão o vizinho sabe: eu não conheço esse cara aqui é de fora. É um intruso. Né? Então o acesso à informação se dá de uma maneira muito mais clara, muito mais direta, e esse engajamento é lindo de ver. A gente é bem empolgado com E o quanto, entrando na questão do cashback aí, né? O quanto isso é um catalisador aí do uso do negócio? Como que você sentiu? O cashback é o que faz a galera usar, né? A pontuação do ranking existe, etc., mas é o cashback que funciona. Nós achamos que o cashback vai ser um grande canal
para as empresas privadas que queiram ou fazer logística reversa, né? E daí premiar os moradores que levem os resíduos nos pontos de entrega voluntária. Os pontos de entrega voluntária podem ser administrados por esse zelador AMA, que daí a cada entrega de resíduos lê o QR Code e você sabe que aquela pessoa está entregando. E o próprio zelador tem um rating também. O próprio zelador tem um rating, a empresa vai poder auditar da onde veio. É quase como se ela pudesse ter uma leitura do produto que ela vendeu depois da caixa do supermercado, no lixo. Você, hoje em dia, você sabe de onde o produto saiu na caixa. Você não tem o referenciamento do... Mas você não sabe para onde ele foi. É isso. E daí, fazendo isso no lixo, a gente consegue dizer, ó, esse produto está sendo consumido em tal bairro, assim. Ou mesmo se a empresa o cara queira cruza fazer... o lote com consumo e consegue saber ainda onde o cara comprou eventualmente. Exato. A possibilidade é muito grande. A gente que lida com dados, a gente começa já... Isso, exatamente. Você sabe como é que é. Uma hora você para, fala, não, peraí, vamos dar um dormir. passo. Vamos dar um passo. Tem que fazer funcionar o feed ali, ponto. Senão você já perde a direção do negócio. Marcelo, parabéns aí pela solução. Obrigado. Muito sucesso para vocês. Tenho certeza que a lógica, o propósito tem que ser genuíno, verdadeiro e tem que fazer sentido. E temos que mudar uma coisa que está 150 anos sendo feita da mesma maneira. Muito legal, parabéns. Fica o convite também para todo mundo conhecer o AMA, a plataforma, o modus operandi, e também a sociedade engajar. Isso também naturalmente força o poder público a adotar soluções similares. O problema climático é de todos. Não Sem existe dúvida. Ninguém que pode ficar de fora. cidadeama.com.br, redes sociais, deem um alô para nós. A gente coloca aí na legenda também. Obrigado. Para acessar. Foi um prazer. Obrigado, Tânia. Obrigado, Guilherme.